Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Petaglia. Prosa fantástica. Nós temos trazido aqui temas maravilhosos com pessoas que querem compartilhar o conhecimento e as experiências de vida que elas possuem, ao infinito e além. E nós vamos prosear hoje sobre um tema que eu considero muito interessante, que são as relações entre trabalho e sociedade. Nós vamos prosear sobre um tema que toca eminentemente o sistema social. O trabalho e a sociedade formam um sistema social interativo. Um precisa do outro e cada um influencia o outro. Eles estão tão entrelaçados que qualquer ação tomada por um certamente afetará o outro. Pode-se afirmar também que ambos estão separados e, ao mesmo tempo, conectados. O trabalho faz parte da sociedade e a sociedade penetra e interfere nas decisões do trabalho. O trabalho é a atividade em que o ser humano produz para a sua existência e subsistência. Seguramente, o ser humano não deve existir em função do trabalho, mas, através dele, produz os meios para sobreviver. Sem dúvida alguma, o trabalho e todo o seu contexto influenciam o desenvolvimento do indivíduo. E isso nos leva a entender que, a partir do momento em que as relações de trabalho e os negócios promovidos pelas instituições se alteram ao longo da história, desdobramentos ocorrem nos indivíduos, causando impactos na sociedade. Impactos estes que são estruturais e afetam as posições nas classes sociais, diversidades, exclusões ou inclusões construídas ao redor das relações do trabalho. Tema fantástico para uma prosa, e eu tenho o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Carla Michele Quaresma, lá de Fortaleza, no Ceará. Oi, Carla, que prosa fantástica nós vamos ter aqui. Tudo bem com você, Carla? Seja bem-vinda aqui à Prosa com Bertaglia. Olá, Bertaglia, eu quero cumprimentar você, inicialmente agradecer pelo convite e cumprimentar todas as pessoas que acompanham esse seu trabalho e que vão também ter esse momento conosco de discutir um tema tão pertinente e que tem preocupado tanto as sociedades, principalmente nesse contexto pós-pandemia, de graves crises econômicas no mundo todo. Isso tudo afeta diretamente a vida dos indivíduos, porque essa desestruturação, ela vai afetar índices de emprego, de renda da população. E aí eu gostaria de iniciar essa nossa prosa recordando um trecho de uma música do Gonzaguinha, que diz que sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. O trabalho ganhou uma centralidade muito grande na vida dos indivíduos nos últimos séculos, e obviamente que isso é importante para a geração de identidade, importante para que as pessoas se reconheçam como parte de uma sociedade. Então, eu quero parabenizá-lo por trazer esse assunto à tona, já que nós estamos nesse momento em que se discute muito a retomada econômica e também a retomada dos níveis de emprego. Que maravilha, Carla, brilhante aí a sua contextualização sobre esse assunto que enobrece as pessoas. Você citou aí Gonzaguinha, uma expressão fantástica, né, da nossa cultura, da nossa música. E, olha, Carla, eu já queria dar um pulo direto para você prosear comigo, né, nesse assunto fantástico, que seria a parte... Eu queria ouvir um pouquinho da história, né, a história do trabalho, né, embora você tenha contextualizado alguma coisa, é uma honra, um orgulho tê-la aqui participando da Prosa com Bertaglia. Então, gostaria de explorar um pouquinho esse lado, Carla. Vamos lá? Bertaglia, o mundo do trabalho passou por muitas transformações ao longo desse período de consolidação da sociedade capitalista, né? Nós tivemos um primeiro momento ali com a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, que foi um momento em que a obtenção do lucro se dava muito a partir da exploração do trabalhador.
Então, grandes contingentes populacionais foram empurrados para as cidades, para os centros urbanos, para servirem de mão de obra à indústria nascente, né? Nesse momento, homens, mulheres e crianças, que com 7, 8 anos de idade também já eram inseridas no processo produtivo, numa situação de ausência completa de qualquer proteção, de qualquer tutela para esse trabalhador. Então, as jornadas de trabalho eram decididas pela ânsia de lucro dos patrões, assim como a determinação do que seria pago para esses trabalhadores. E aí, em virtude desse momento, né, em que o trabalho passou a ser livre e assalariado, uma condição bem distinta do modo de produção anterior, que era o modo de produção feudal, a própria sociedade capitalista gerou as condições para que esse trabalhador nem fosse tão livre, nem tão bem remunerado, com a formação de um exército de reserva. Né? Porque, assim como outras mercadorias, o trabalho também depende dessa relação entre oferta e demanda. Então, se existe uma oferta muito grande de força de trabalho, a remuneração cai muito. E foi exatamente isso que ocorreu nessa primeira fase do capital. Muitas pessoas à disposição da indústria, então os salários eram muito baixos, as jornadas se estendiam indefinitivamente, então as pessoas se submetiam a uma situação muito precária, com acidentes muito constantes. As fábricas eram locais completamente inapropriados para o trabalho, então os acidentes eram muito constantes, a situação de vida dos trabalhadores também, os bairros operários não desfrutavam, assim, os trabalhadores de uma infraestrutura básica para uma condição de vida digna. Então, era uma situação de extrema precariedade, né? Esse primeiro momento da sociedade capitalista foi marcada pelo taylorismo, né? Nesse caso, um taylorismo sanguinário, assim, com muita exploração dessa força de trabalho. E, a partir da organização dos trabalhadores, movimentos eclodiram na Europa, né? A gente está falando ali de um contexto europeu, então, movimentos que reivindicavam melhores condições acabaram resultando em ganhos significativos para os trabalhadores, né? Em virtude de manifestações, os trabalhadores foram sendo incorporados no processo de escolha de representantes, né? Então, algumas constituições foram incorporando o sufrágio universal. A partir desse momento, também, nós tivemos a formulação de primeiras leis trabalhistas, e isso também foi um passo importante, né? No sentido de regulamentar essa relação entre o capital e o trabalho. E aí nós entramos no século XX com uma necessidade muito grande também de reestruturação em virtude do que representou o século XX para o mundo, né? 2 grandes guerras mundiais, uma crise econômica fortíssima em 29. Então, tudo isso também gerou a necessidade de pensar em novas formas de produção e novas relações no mundo do trabalho. E aí, inspirados pelas ideias do Fordismo, né, essa produção massiva começou a também ser direcionada para o consumo dos trabalhadores, né? Então, pela primeira vez, os trabalhadores começaram a vislumbrar essa possibilidade de adquirir aquilo que eles estavam ajudando a fazer com o Fordismo. É claro que a gente precisa lembrar que foi um momento também em que o mundo começou a perceber que os impactos ambientais, os impactos em relação a essa utilização da natureza, né, para garantir aquilo que nós precisamos, também estava sendo comprometida. Então, foi um novo momento da sociedade capitalista, e essa sociedade ela vai se reestruturando, né? O capital tem essa volatilidade, ele passa por crises sucessivas, e isso gera a necessidade de reformulações constantes. E aí, em seguida, nós entramos numa outra fase dessa relação aí de trabalho, que é uma fase mais fragmentada. Nós começamos a construir relações de trabalho mais fragmentadas em decorrência também das necessidades do capital. E entramos no século XXI com essa perspectiva. Aqui no Brasil, nós passamos por essa situação e muito recentemente tivemos alterações legais do ponto de vista das relações de trabalho, que flexibilizaram essa relação para garantir, né, um clima produtivo mais atraente para os investidores.
Mas, obviamente, que isso também compromete muito a situação do trabalhador. E, além disso, além dessa flexibilização, né, que colocou aí algumas garantias que foram conquistas ao longo da história, ameaçadas, nós temos que pensar também essa questão do desemprego, que tem incomodado muito a sociedade brasileira, né? Nós tivemos ali, por volta dos anos 90, uma situação muito grande de desemprego no país, né? Foi um momento de muito arroxo, em virtude da necessidade de organização da economia, de contenção da inflação, que era algo que preocupava muito a sociedade brasileira. Então, houve ali decisões governamentais que foram importantes nesse sentido, mas que repercutiram de maneira decisiva sobre essa questão do emprego. E, novamente, nós estamos lidando com uma situação de crise aí, por causa também da pandemia, né, que paralisou a atividade econômica, não só no Brasil, mas no mundo todo, gerou muito desemprego. Então, hoje nós temos esse problema muito sério, que é a situação de mais de 14 milhões de pessoas que estão desempregadas no país. Eu não estou colocando nessa conta as pessoas desalentadas, né? As pessoas que já jogaram a toalha, aquelas que nem procuram mais emprego, até porque procurar emprego exige alguma renda, né? Você não consegue procurar emprego se você não tiver renda. Então, são aquelas pessoas que realmente estão procurando emprego, são mais de 14 milhões de pessoas, e que estão se submetendo, muitas vezes, a situações de trabalho que são indignas, né, em decorrência dessa necessidade de ter alguma finança ali para o mínimo, para garantir a sobrevivência, né, porque garantir o alimento, a comida não dá dignidade às pessoas, né, a comida nos mantém vivos, e é algo que não deveria faltar na mesa de ninguém, né, nenhum indivíduo poderia viver sem isso que é o mínimo, que é o alimento. Então, muitas pessoas acabam se submetendo a relações muito precárias de trabalho em virtude de ter esse mínimo necessário para a sua sobrevivência. E aí, por causa disso, a gente fala muito desse aspecto financeiro, né? O que é a ausência de trabalho na vida de uma pessoa nesse aspecto financeiro, porque gera esse tipo de limitação, né? Perder a capacidade de consumo numa sociedade capitalista pode representar também a ausência de cidadania, já que nós nos tornamos cidadãos quando somos consumidores. Então, se não temos capacidade de consumo, também perdemos a cidadania. E aí, o primeiro aspecto, obviamente, que salta aos olhos é esse aspecto financeiro. Mas a perda de emprego também gera uma série de outros problemas, tanto individuais como problemas coletivos, como problemas sociais, né? E aí a gente tem que falar, por exemplo, em relação a essas questões pessoais, né, que afetam o trabalhador. Nós temos as condições emocionais, né, ligadas a muitas vezes uma dificuldade cognitiva. Quando o indivíduo perde o emprego, ele se sente tão fragilizado que ele até tem dificuldade de aprender outras coisas, porque a gente vive nesse mundo do trabalho que está em constante transformação, né? E talvez a palavra de ordem hoje para o mundo do trabalho seja adaptação. As pessoas precisam desenvolver essa capacidade de adaptação para um mundo que se transforma constantemente, e aquilo que o indivíduo aprendeu a fazer muitas vezes não serve mais para o momento em que ele está vivendo. Carla, fantástico. Você tem colocado alguns pontos aí que são fundamentais, porque muitas vezes, quando nós fazemos a leitura do trabalho e da pessoa, nós fazemos algumas correlações de empregabilidade, de finanças, de se sentir bem, mas você tocou alguns outros pontos aí, inclusive falando de pandemia, de saúde mental, né? De alguma maneira você tocou nesse ponto aí, e quando nós olhamos lá atrás, desde a época onde a agricultura predominava, depois veio a indústria, aliás, quando você estava falando aí do Taylorismo, do Fordismo, eu estava aqui refletindo e lembrando daquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que aquele filme reflete muito bem tudo isso que você muito bem narrou aí. E aí tem um outro ponto que é muito interessante, né, o Carla, toda essa evolução fez com que o homem se concentrasse mais na cidade, né? O Brasil é um dos países do mundo
onde a maior concentração humana está na zona urbana, cerca de 70%, 80% aí, um número por alto que eu já li alguma coisa sobre isso. E essa ida para a cidade, na realidade, é uma ida por busca de qualidade de vida, por novas perspectivas, família, e isso afeta, de alguma maneira, esses 14 milhões que você mencionou aí, correto, Carla? Perfeito, Bertaglia. No Brasil, nós podemos situar um período que vai de 1950, mais ou menos, até 2000, que foi um período marcado pela urbanização do país. Então, houve um deslocamento muito grande da população que vivia nas áreas rurais e buscando melhores condições de vida, acabaram migrando para os centros urbanos. Foi um período também marcado por esse deslocamento, né, do setor de agricultura, né, do setor que a gente chama primário da economia, para o setor terciário da economia, né, o que indica aí o nível de desenvolvimento do país. E foi um período também marcado por, já que eu falei também dessas questões políticas, né, marcado também pela incorporação das pessoas como participantes desse modelo da democracia representativa. Então, nós tivemos aí, ao longo de 50 anos, aproximadamente, uma mudança muito grande do perfil do país, né, do perfil do Brasil. Mas ainda assim, Bertaglia, mesmo com as pessoas migrando para os centros urbanos, garantindo uma participação eleitoral, né, então com essa capacidade de escolher os seus representantes, ainda assim, nós lidamos com um desafio até hoje, que é de distribuição de renda, né? Nós tivemos ganhos do ponto de vista econômico, o Brasil teve um aumento considerável, um crescimento econômico ao longo dessas décadas, mas nós temos ainda o desafio de distribuição de renda no país, que é algo que nós não conseguimos ainda fazer. Então, um país que concentra excessivamente a riqueza e coloca a parte mais significativa da sociedade numa situação de marginalização muito grande. Então, isso compromete a vida em sociedade, porque vai gerar problemas também sociais muito graves, como essa questão da violência, essa questão da dificuldade que os indivíduos têm de socialização e que leva também a problemas mentais, a distúrbios psicológicos. Então, esse é um desafio muito grande que a sociedade brasileira ainda vai ter que enfrentar, né? Nós temos ainda uma forma de organização do trabalho que coloca o trabalhador ainda, muitas vezes, numa situação de senzala, né? Numa situação que ainda é muito representativa do que foi o período colonial do Brasil, né? Da Casa Grande da Senzala. Que fantástico, Carla. Aliás, você já trouxe alguns pontos aí extremamente interessantes, e eu queria fazer o seguinte, Carla, vamos para o segundo tópico, nós vamos tomar uma aguinha, um café, e nós vamos para o segundo tópico, porque eu gostaria de explorar um pouco mais esses conteúdos que você colocou aí. Falar um pouco sobre globalização, sobre especialização de mão de obra, tecnologia, como é que a tecnologia está afetando as pessoas. Eu acho que isso é bastante interessante. E um outro aspecto é, quando você fala em distribuição de renda, muitas vezes as pessoas pegam como métrica, né, a renda per capita, ou seja, a distribuição per capita. Isso não significa que, né, você pega um montante do país, divide pela população e você tem um número. Não significa que isso está afetando cada um. Carla, vamos para o segundo tempo para conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Pessoal, que prosa fantástica, falando sobre um assunto que, de certa forma, afeta a todos nós. Então, eu gostaria agora de prosear um pouco com a Carla, né, Carla, sobre a parte do presente, que você já abordou um pouco, mas como que é esse futuro? Porque nós estamos falando aqui de uma série de elementos que são consideráveis. Por exemplo, a globalização, né? A globalização, de alguma maneira, trouxe uma perspectiva, oportunidade, mas também desafios. E a tecnologia, como é que a tecnologia se enquadra? Porque hoje em dia nós falamos muito de automação, de robô, né? E outro aspecto, Carla, dentro do seu conhecimento, da sua experiência, você também é professora, cientista política, você se envolve com temas que são fantásticos e fundamentais aí. A educação também vem com uma importância muito forte. Então, eu gostaria
que aqui na prosa você trouxesse toda essa sua experiência nesse assunto, Carla. Bertaglia, a globalização é inerente à sociedade capitalista, né? Desde os primórdios, o capital ele já se pretendeu global, mas muito fortemente ali no século XX, por volta dos anos 70, né, nós vimos esse mundo se transformando cada vez mais. Aí eu vou citar um dos grandes autores da globalização, Ottaviani, que falou sobre a aldeia global, né? O mundo ele foi se tornando cada vez menor, né? As distâncias foram encurtadas em virtude da velocidade dos meios de transporte, dos meios de comunicação, e tudo isso afetou o mundo do trabalho, né? Essa forma de utilização hoje de novas tecnologias vai gerando a necessidade de profissionais que tenham essa habilidade de se adaptarem às novas circunstâncias. A tecnologia impõe isso aos indivíduos. Então, aqueles que pretendem permanecer no mercado de trabalho, eles devem desenvolver essa capacidade de adaptação. A gente voltou um pouco à teoria do darwinismo, né? Ou você se adapta às mudanças, ou você não vai conseguir sobreviver. Então, é realmente essa lógica dos mais fortes, os mais aptos, conseguem sobreviver nesse mercado. E aí, Bertaglia, eu acho importante, já que você tem esse amplo leque de atuação aí, também falar sobre a responsabilidade social, que as empresas devem desenvolver nesse sentido, né? Porque as empresas, elas não podem agir como se fossem psicopatas, né? Independente do contexto no qual elas estão situadas. Elas têm uma responsabilidade muito grande com a geração do emprego, a geração da renda. E isso passa também por esse constante aperfeiçoamento dos seus colaboradores, né? Então, a empresa ela pode contribuir de maneira decisiva, garantindo que esses trabalhadores eles tenham a oportunidade de conhecer outras áreas de atuação, né, de redefinirem, de se reposicionarem profissionalmente, para que eles continuem tendo essa possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Então, muitas atividades que deixaram de existir, por exemplo, em virtude do uso da tecnologia, aqui em Fortaleza nós passamos por essa discussão recentemente. O transporte coletivo, ele fez uma alteração aí em relação a forma como as pessoas ingressam no transporte. Então, a figura do cobrador acabou se tornando uma figura ociosa, né, em virtude da tecnologia, e é importante que a empresa, ela veja quais são as oportunidades para realocar esses funcionários dentro da própria empresa, ou então promova, já que ela sabe que vai passar por uma reestruturação, por uma reengenharia, que ela promova a capacitação desses funcionários para que eles possam ser realocados em outras empresas. Então, é muito importante que as empresas também desenvolvam essa responsabilidade, elas também precisam ser parte dessas transformações, porque disso também depende a atividade delas. Eu não estou falando de filantropia, não, eu estou falando de gerar condições adequadas para que elas também tenham segurança para produzir, porque um cenário de desemprego é um cenário que promove perturbação social, que gera uma série de desequilíbrios, de convulsões sociais. Isso também prejudica o mundo dos negócios, prejudica também o campo da produtividade, aumenta o custo de se produzir, de se negociar no país. Então, é um investimento que ela está fazendo num clima favorável para que ela possa também exercer as suas atividades. E, é claro, as empresas ganham muito quando elas fazem isso, porque elas melhoram o posicionamento delas no mercado, elas melhoram a reputação delas, e isso faz com que elas atinjam novos públicos, com que elas tenham sempre a preferência dos seus clientes. As pessoas hoje estão muito preocupadas também com essa questão da responsabilidade, como é que as empresas tratam seus funcionários, como é que elas se comportam em relação à sociedade onde elas estão posicionadas. Então, isso é muito importante também para que a empresa consiga permanecer no mercado, né? Já que a gente está vivendo nesse mundo concorrencial e que há uma diversidade muito grande, a oferta é muito grande, e a empresa também precisa gerar um diferencial, e ter esse propósito maior gera esse diferencial para a empresa. Veja quantas pessoas hoje estão consumindo de empresas que são responsáveis, né? Que demonstram responsabilidades com o seu entorno. Isso passa também pela responsabilidade com os seus colaboradores. Então, isso é muito importante. Eu queria só voltar um pouquinho à questão do que o desemprego pode provocar, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que não passaram por essa situação, elas não entendem o que significa a ausência de emprego na vida do indivíduo. A gente relaciona muitas vezes somente a questão financeira, e não é somente isso, né? Eu falei dos problemas emocionais,
dos problemas psicológicos que geram depressão, ansiedade, que podem, inclusive, levar o indivíduo ao suicídio. A ausência de emprego pode levar o indivíduo ao suicídio. Os problemas comportamentais, porque nós organizamos a nossa rotina a partir do mundo do trabalho. Quando o indivíduo não tem trabalho, isso gera uma desorganização da vida diária. Então, isso afeta a alimentação, afeta o sono, afeta as relações afetivas, relações sexuais. Então, nós temos problemas comportamentais muito graves gerados pela perda do emprego. Nós temos os problemas familiares, o desemprego muitas vezes leva à desestruturação familiar, pessoas que saem de casa. Quando há filhos, isso impacta diretamente a vida das crianças, né? Porque também vai significar uma perda da qualidade de vida dessas crianças. A questão profissional é afetada pelo desemprego, porque o profissional ele acaba ficando muito insatisfeito com a carreira que ele construiu, ele acaba muitas vezes não vendo alternativas, porque ele dedicou-se a vida inteira à realização de uma atividade, e isso simplesmente não vai existir mais na vida dele, além de todas as questões sociais que isso provoca. Então, veja o que o desemprego pode provocar na vida do indivíduo e na vida de uma sociedade. É algo muito sério, isso precisa ser discutido de maneira muito séria, é necessário que governos, que empresas, que organizações não governamentais discutam muito seriamente, porque mais de 14 milhões de pessoas estão vivendo isso no Brasil de hoje. Que fantástico, Carla. E você trouxe alguns pontos aí que são muito interessantes nesse contexto do emprego e do desemprego. Inclusive, você falou da sustentabilidade. Veja que interessante, porque, na realidade, a gente acaba trazendo alguns pontos, conectando com o trabalho, porque ele permeia a nossa vida, né? Seja do homem, seja da mulher. Você falou das relações familiares, que são tão importantes, quer dizer, a relação ou as relações sociais causadas pelo impacto do desemprego, realmente é afetada de uma forma muito significativa. O cara tem um ponto aí que é bastante interessante, que você comentou, que é a história das empresas prepararem os funcionários, capacitarem os funcionários, e tem um aspecto que dentro da sociedade moderna é muito importante, eu toquei no aspecto da educação, que é a conscientização, ou seja, nós todos temos uma função social extremamente interessante, que passa pela educação, mas passa também pela conscientização. Por quê? Porque a partir do momento em que você conscientiza a pessoa de que ela deve se educar, ela deve se esforçar para poder, não simplesmente ganhar muito mais, não é? É para ter um trabalho digno, né? Vamos chamar de trabalho digno, porque muitos não são dignos, né? Ou seja, a gente já passou por isso, inclusive você falou da parte, de certa forma, tocou no assunto da escravidão, mas a escravidão não é passado, a escravidão também existe no presente e de várias formas, né? Então, e aí grandes empresas, inclusive, passaram por essa situação, não vou citar o nome das empresas aqui, recentemente, ou seja, e aí outro ponto que você falou, que é da reputação da imagem, que a experiência do cliente, a satisfação do cliente leva a não comprar ou a questionar certas posturas, né? Então, eu queria que você desbravasse um pouco mais esse aspecto, principalmente de educação, conscientização, porque muitas vezes eu estou num emprego e eu estou descontente com o meu chefe, e eu peço demissão ou vou embora porque eu não estou contente com aquele chefe. Só que eu não tenho uma outra perspectiva, né? E aí eu caio dentro do que você falou, eu caio dentro do desemprego, e dentro do desemprego, isso é uma bola de neve, que pode acarretar uma série de consequências. Nós vivemos, eu acho que até a minha geração, mais ou menos, essa lógica de um indivíduo que se forma, escolhe uma profissão e vai fazer aquilo o resto da vida. Então, havia muita segurança nesse aspecto, né? Inclusive, muitos colegas meus enveredaram aí pelo serviço público porque buscavam exatamente isso, a ideia de estabilidade, de segurança no mundo do trabalho. Então, eu acho que eu vivi um pouco, eu sou da geração que viveu um pouco essa transição, em que os indivíduos, eles não podem mais, porque o mundo do trabalho não permite mais essa condição, né? Hoje,
Inclusive, já se questiona do ponto de vista legal, já existem propostas nesse sentido do Congresso Nacional, de rever, inclusive, essa estabilidade do serviço público no Brasil, né? Então, nós entramos nesse modelo, que é um modelo em que cada vez mais as pessoas precisam entender que elas não podem mais, acabou essa história de dizer, terminei meus estudos, né? As pessoas terminavam ali a faculdade e achavam que estava tudo ok, né? Arrumavam um emprego e estava certo. E hoje não está mais, né? Nós precisamos continuar estudando, vamos ter que aprender, Bertaglia, e eu acho que os professores têm uma missão muito importante nesse sentido. O que é mais importante para ser ensinado hoje é aprender a aprender. Nós precisamos desenvolver nas pessoas esse senso crítico, essa curiosidade permanente que a gente vai matando, né? A criança, ela é todo o tempo ali instigada, é todo o tempo curiosa, e aí o adulto ele vai matando essa curiosidade. Nós precisamos ensinar as pessoas que isso tem que fazer parte das nossas vidas. Então, nós temos que aprender o tempo todo, temos que ter a capacidade de adaptação, e a adaptação é a palavra da vez. Né? É claro que pode parecer que o discurso é um discurso muito aderente ao modo de produção capitalista, mas é a realidade que a gente está vivendo, né? Nós estamos discutindo aqui coisas muito práticas, nós precisamos encontrar mecanismos nessa sociedade de sobrevivência. Isso passa necessariamente pela educação continuada, então as pessoas precisam ter essa capacidade de aprender, e aprender sozinhas, né? Descobrir novas fórmulas, estudar sempre, entender o contexto que está em transformação. Nós precisamos desenvolver isso nos indivíduos, precisamos cada vez mais discutir essa responsabilidade das empresas, porque elas também são agentes de transformação, e nós temos no Brasil, da mesma forma que temos grandes empresas que ainda se utilizam de trabalho em condições precárias, né, que reproduzem um modelo que é parecido com o modelo da escravidão, que é muito semelhante ao que nós vivíamos no Brasil colônia, mas nós precisamos dizer também, explorar também, esse aspecto de empresas que têm contribuído de maneira decisiva para garantir a formação continuada dos seus colaboradores, porque isso faz com que a empresa tenha ganhos significativos, né? Afinal de contas, quem gera valor para a empresa é o trabalhador, então, quanto mais qualificado esse trabalhador, mais valor ele vai gerar para a empresa. Eu trabalho numa faculdade que é voltada ao campo dos negócios, e nós temos vários alunos que estão na faculdade financiados pelas empresas onde eles trabalham. Então, isso é muito importante, e as empresas percebem que isso é fundamental para que elas também continuem sendo competitivas. Então, é garantir que as pessoas tenham essa condição de aprendizado constante, ensinar para as pessoas que elas devem ter a curiosidade permanente e capacidade de adaptação, porque o mundo exige isso hoje, que as pessoas sejam cada vez mais adaptáveis. Olha só, cara, que fantástico, que contribuição maravilhosa que você trouxe aqui para a Prosa com Bertaglia. Carla, eu vou dizer uma coisa para você. Estou olhando aqui para o cronômetro, ele está dizendo, Paulo, já está chegando no final, né? Com uma dorzinha no coração, né? Uma prosa com gosto de quero muito mais, mas nós vamos encerrando aqui e, logicamente, nós vamos ter mais oportunidades futuras, Carla. Uma gratidão enorme para você. Eu que fico imensamente feliz pelo convite. Vou dizer, Bertaglia, que nós não podemos deixar de nos preocupar com esse contingente populacional de pessoas que hoje estão desempregadas. Isso afeta a vida de toda a sociedade, portanto, deve ser motivo de preocupação para todos nós. Fantástico. Carla, gratidão enorme para você, tá? Ao infinito e além, um grande abraço virtual. Um abraço, até a próxima. Tudo de bom para você. Gratidão. Tchau, tchau.